Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não bebereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de nós meditarmos a primeira leitura da liturgia de hoje, quero ler duas partes da leitura do livro de 2 Coríntios, capítulo 6, primeiro, versículos 5 ao 10, e depois capítulo 11, versículo 23 e 28. Vou pegar um pouquinho antes, vou pegar a partir do versículo 2. Pois ele diz: no momento favorável eu te ouvi, no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Não damos a ninguém motivos de escândalo para que o nosso ministério não seja desacreditado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos como ministros de Deus, por uma constância inalterável em tribulações, necessidades, angústias, açoites, prisões, tumultos, fadigas, vigílias, jejuns, pela sinceridade, conhecimento, paciência, bondade, pelo Espírito Santo, pelo amor sincero, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelo manejo de armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, na glória e na ignomia, na má e na boa fama, tido como impostores, no entanto, dizendo a verdade, como desconhecido e, no entanto, sendo bem conhecidos, como agonizantes e, no entanto, bem vivos, como castigados, mas não sendo mortos, como sendo tristes, no entanto, estando sempre alegres, como indigentes e, no entanto, enriquecendo a muitos, como não tendo nada e, no entanto, possuindo tudo. Depois, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Muito mais do que eles, pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado. 3 vezes naufraguei, passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte dos meus compatriotas, perigo da parte dos pagãos, perigos nas cidades, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Quem fraqueja, que eu também não fraqueje. Quem tropeça, que eu não me incendeie. Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Este é o apóstolo Paulo, que passou por tantos sofrimentos, passou por tantas tribulações, passou por tantas dores, por perseguições, por humilhações. E ele coloca aqui, nesta carta aos Romanos, que ele escreve esta carta
para os cristãos que estão em Roma como uma carta de apresentação, porque ele está em Corinto, ele tem o desejo de evangelizar a Espanha, e ele escreve essa carta como uma apresentação porque ele ia passar por Roma. Só que ele não conseguiu chegar à Espanha, porque chegando em Roma, ele foi morto em Roma, por amor ao Evangelho. Ele escreve essa carta como uma carta de apresentação aos cristãos que lá estão. A igreja passava por perseguição, muitos cristãos eram mortos, perseguidos, maltratados, muitos cristãos não eram compreendidos. E ele escreve essa carta, e nós estamos meditando nos últimos dias o capítulo 8, e que começa assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um homem que tinha passado por tudo isso que eu li aqui, essas duas passagens de 2 Coríntios, mas por muito mais, ele diz aqui, passei por muito mais do que isso que eu relato aqui nas minhas cartas. Este homem que passou por tudo isso, tem a coragem de dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a certeza que precisa estar no nosso coração. Essa certeza precisa estar firmada no nosso coração. Se eu estou com Deus, se eu tenho Deus no meu coração, o que eu vou temer? Se eu tenho Deus no meu coração, se eu tenho a certeza de que Deus controla a minha vida, que Deus é o Senhor da minha vida, eu não posso temer as tribulações, eu não posso temer as perseguições, porque é errado nós acharmos, irmãos, que o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós estarmos na igreja, o fato de nós irmos na missa, nós não vamos passar pela tribulação, nós não vamos passar por doenças, nós vamos passar por dificuldades. Não, mas se eu estou com Deus, se Deus está comigo, o que eu vou temer? Se tenho a certeza da sua presença, por que terei medo? Por que terei insegurança? Por que terei dúvida? Se tenho a certeza que Deus está comigo, se tenho a certeza que quando eu venho à Santa Missa, eu comungo da palavra de Deus, eu comungo do próprio Cristo na minha vida. Todas as santas missas, Deus se oferece a cada um de nós, Deus se dá a cada um de nós. E eu saio da Santa Missa com essa certeza: Deus está comigo, Deus me dá força, Deus me dá força para carregar a minha cruz, Deus me dá força para carregar o meu sofrimento. Se Deus está comigo, o que eu vou temer? Nos dias atuais nós precisamos pedir esta fé viva, esta fé avivada, esta fé renovada no nosso coração, essa certeza de que eu não estou sozinho, essa certeza de que o cristão não anda sozinho, por mais que você se sinta sozinho, Deus está com você. Pela graça do batismo, você já recebeu essa marca de Deus. Pela graça do batismo, Deus mora no seu coração. Pela graça do batismo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus amada, um filho amado de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que verdadeiramente nós temos essa certeza de que Deus está comigo? Será que verdadeiramente eu acredito na presença de Deus na minha vida? Porque às vezes, quando começa a aparecer a dificuldade, a tribulação, a doença, nós queremos já, até mesmo duvidamos da presença de Deus e queremos buscar tantas outras coisas e tirar Deus do centro da nossa vida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos que aprender com os santos na igreja. Nós temos que aprender com os apóstolos. Temos que aprender com o apóstolo Paulo, dessa carta que nós estamos meditando. Um homem que passou pelo sofrimento, pela dor, pela tribulação, mas não desistiu de fazer a vontade de Deus. Uma vez que Deus tinha chamado ele, uma vez que ele tinha trombado com a graça de Deus, ele foi em frente, ele não parou nas dificuldades, ele não parou nas tribulações, ele não parou nas dificuldades que você talvez encontre na sua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele continua: quem acusará os escolhidos de Deus? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem acusará os escolhidos de Deus? E quem são esses escolhidos? Só o padre? Só os consagrados da comunidade Canção Nova? Todos nós. Pela graça de Deus, todos nós somos esses escolhidos. Os batizados, os filhos de Deus. Quem acusará os escolhidos de Deus?
todos aqueles marcados com o sangue do Cordeiro, todos os batizados. Por isso que nós não devemos ter medo de entregar a nossa vida para Deus, porque nós temos um defensor, nós temos um amigo, alguém que olha por nós, alguém que nos defende, alguém que cuida de nós, alguém que cuida da sua família. Se você entregar a sua vida para Deus, e você for fiel, consagrar a sua família, aos poucos até mesmo aqueles da sua família vão se voltando para Deus. Mas você precisa ser fiel. Porque a tendência às vezes é você ser a única pessoa na sua casa que reza, a única pessoa que vem à igreja. E às vezes até não é nem compreendido ou compreendido por isso. E a tendência é querer ir desanimando, é querer ir fraquejando na fé. Não, nós precisamos pedir esta fé renovada. O evangelho de ontem dizia que é preciso esforço para entrar pela porta estreita. É preciso se esforçar, é preciso acordar cedo para vir para a missa, sim, para já começar o dia, na graça de Deus, começar o dia já com a Santa Missa. É fácil acordar todo dia cedo para ir para a missa? Acordar um pouco mais cedo para rezar? Não, não é fácil. O Padre João Marcos mora lá em Lavrinhas, lá na casa nossa de missão de Lavrinhas, casa de formação inicial. Tem lá 39 pré-discípulos, 11 consagrados, mais 10, 11 colaboradores. Tive que acordar hoje muito cedo, 5h15 da manhã, porque tinha que sair de lá às 6h15 para vir para cá. Mas nós temos que pedir a graça de Deus, temos que nos esforçar para sermos de Deus. Senão a gente vai levando a vida, e não é que nem aquela música de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Quem leva a sua vida é nosso Senhor Jesus Cristo, junto com você, com o seu esforço. Quem conduz a sua história é nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós, que morreu para nos salvar. Este é o Senhor da nossa história, este é o Senhor da nossa vida. Quem condenará os filhos de Deus? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós? Romanos 8, 1 ao 2. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Talvez você tenha se condenado ou se condena ainda por erros que você cometeu no seu passado, por situações que você viveu, talvez não tendo consciência, até mesmo que era errado, por situações de pecado. Às vezes, tem pessoas que a gente encontra, às vezes com 60 anos de idade, estão se condenando com o pecado que cometeram lá na adolescência. 60 anos de idade, já confessaram, até pediram oração, mas a pessoa não se perdoa. Quem condenará? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mesmo que você tenha cometido o pior pecado da face da terra, se você confessou, recebeu a absolvição, você está livre, você está liberto para recomeçar a sua vida, para retomar a sua caminhada. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de recomeçar. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, nos dá uma folha em branco para nós escrevermos a nossa história. Basta você querer, basta você aceitar, basta você acreditar nessa palavra. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois a lei do Espírito que dá vida em Jesus Cristo te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito que dá vida. Este Espírito Santo que ora em nós, como dizia a leitura de ontem, que intercede por nós com gemidos inefáveis. Este Espírito Santo que vem em socorro das nossas fraquezas. A leitura de ontem também, porque é a continuação da leitura de hoje. Quer dizer, hoje é a continuação da leitura de ontem. Este Espírito que vem em socorro das nossas necessidades, que vem em socorro das nossas limitações, das nossas fraquezas. É este Espírito que dá a vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí vem aqui um monte de coisa que ele coloca. O que é capaz de nos separar do amor de Cristo? Quais são as dificuldades que nos separam do amor de Cristo? Por isso que eu quis ler aquelas leituras antes. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. É a tribulação que está te separando do amor de Cristo?
É a angústia que está te separando do amor de Cristo? Eu não sinto mais Deus, agora então vou deixar de rezar, vou deixar de buscar Deus. Eu estou angustiado e não tenho mais ânimo para rezar, não tenho mais ânimo para buscar Deus, até porque eu não sinto mais Deus, então é sinal que Deus não está comigo. Será? Olha a história dos santos. Passaram por grande aridez espiritual na vida deles. Alguns que nunca sentiram essa presença de Deus no sentido assim do sentimento, mas tinham a certeza, Deus tinha escolhido eles, tinha a certeza, Deus estava com eles, Deus estava caminhando com eles, e por isso que foram santos, porque foram fiéis. A perseguição, eu não aguento mais a perseguição, até mesmo dentro da igreja. A perseguição dentro da igreja, eu não aguento mais, vou desistir do grupo de oração, vou desistir de trabalhar na pastoral, porque estou sendo perseguido, eu não estou sendo compreendido. O padre da minha paróquia não deixa nós fazermos o grupo de oração na igreja. Faz uma sala, se ele liberar uma sala. Se ele não libera uma sala, não deveria proibir, pelo menos uma sala deveria liberar, porque é um movimento da igreja. Mas se ele não libera, faz um grupo de oração na sua casa, junto com os seus vizinhos, junto com as pessoas que participam do seu grupo de oração. Não é desculpa. É a perseguição que está te afastando do amor de Deus? É a fome, a nudez, o perigo, a espada? O que te afasta do amor de Deus? Ou melhor, o que te afastou já do amor de Deus? Pois assim que está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Esta é a realidade. Por causa de Jesus, por amor a Jesus, nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos muitas vezes incompreendidos, muitas vezes, principalmente nos dias atuais, onde se faz um movimento já desde o século XV, XVI, para destruir o cristianismo, principalmente a Igreja Católica e as famílias. Acabei de ler um livro, Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo, a partir do século XV, com ideias de filósofos e pensadores que vêm colocando na mente das pessoas, tentando incutir a partir das escolas e das faculdades, para chegar até o povo de Deus também, essa realidade que você se basta, você não precisa de Deus, você é senhor de si mesmo. Hoje tem realidade de faculdade que a matéria não tem nada a ver com religião, mas o professor arruma um jeitinho ali de criticar a religião na matéria dele, porque a intenção é destruir cristianismo, em especial o catolicismo e as famílias. E aí nós vemos tantos absurdos que estão acontecendo. Esse livro seria bom que também vocês lessem também, para nós entendermos que há uma corrente querendo destruir a fé católica, querendo destruir o cristianismo, querendo tirar esta realidade da palavra de Deus na nossa vida. Por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. É ver um jovem sem de Deus nos dias de hoje, um jovem buscar a palavra de Deus, vai ser incompreendido no seu trabalho, na sua faculdade, vai ser incompreendido no meio do grupo de amigos que ele tinha, ou que ele tem, não vai ser bem aceito. Por sua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Diante da tribulação, diante da angústia, diante da perseguição, diante do perigo, da espada, da nudez, da fome, diante das realidades que você está vivendo, meu irmão, diante da tribulação que você está vivendo, diante da perseguição que você está vivendo, fora ou dentro da igreja, mas em tudo isso somos mais que vencedores. Esta é a nossa fé, esta é a nossa certeza. Nos dias atuais não dá mais para nós termos uma fé mais ou menos. Uma fé, eu acredito mais ou menos, mas eu acredito, mas eu não consigo me desligar das coisas que me levam para o pecado.
Eu acredito, mas eu estou com um pé na igreja e um pé no mundo, e aí eu não consigo me decidir. Não, nos tempos atuais nós temos que pedir ao Senhor a graça da fidelidade, o dom da fortaleza, de eu não desanimar diante das tribulações, porque elas vão aparecer, se já não apareceram, se não estão aparecendo na sua vida. Diante das perseguições, mas essa é a certeza do apóstolo e a certeza de todo o cristão. Somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Cristo já ganhou a salvação para cada um de nós na cruz, só que nós precisamos aceitar essa salvação todos os dias, porque Deus nos deu a liberdade. Cristo já nos libertou de todo o pecado, mas eu preciso acolher essa libertação todos os dias, dando liberdade para Cristo agir na minha vida, dando liberdade para Cristo agir no meu coração. Mas em tudo isso somos mais que vencedores graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer serão capazes de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada é capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Você quer uma vida fácil sendo cristão? Quer uma vida fácil sendo católico? Olhe para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e olhe para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo por tudo o que Ele fez por nós. Jesus, o verbo de Deus, se encarnou, veio para o mundo, veio para aqui para nos ensinar o caminho que leva ao Pai. Para nos ensinar este caminho, Cristo veio, passou pela tribulação, passou pelas dificuldades, pela humilhação, morreu numa cruz, mas Ele não parou na cruz, Ele venceu a morte. Diante das realidades que você está vivendo, pense na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pense naquilo que Ele já ganhou na cruz por você, pense no sofrimento que Ele passou por você, e acolha a graça de Deus na sua vida. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Cristo Jesus é possível. Amando a Deus sobre todas as coisas, amando a Cristo sobre todas as coisas, é possível, meu irmão. Padre Léo dizia que não existe, o céu é para gente forte, não para gente fraca. O céu é para quem quer lutar, o céu é para quem quer dobrar o joelho todos os dias. O céu é para quem não tem preguiça de abrir a palavra de Deus, meditar pelo menos um salmo todos os dias, ou ler uma parte do Evangelho todos os dias. O céu é para quem quer lutar para vencer os pecados. Lógico que você não vai ser totalmente liberto de todos os pecados, mas é preciso lutar para vencer situações que te levam para baixo, situações que te escravizam. Eu não consigo, padre. Consegue sim, com a graça de Deus, com a ajuda dos irmãos. Se for preciso procurar uma ajuda psicológica, procure, mas é possível. Hoje nós temos vários meios, é possível. Não pare na sua limitação, não pare no seu pecado, não pare nas suas tribulações, mas peça a graça de Deus, esta graça manifestada em Cristo Jesus nosso Senhor, que nós possamos nesta Eucaristia, meus irmãos, termos essa certeza. Deus está conosco, Deus caminha conosco. E aí nós entendemos que quando nós temos este amor forte, este amor por nosso Cristo Jesus nosso Senhor, nós não temos medo. Nós não temos medo de evangelizar, nós não temos medo, até mesmo de enfrentar algumas realidades de autoridade, porque o Evangelho, Jesus não tinha medo. Jesus chamou Herodes, que era uma autoridade, também de raposa. Vocês viram que quando eu fui ler ali, eu quase ri, né? Vai dizer aquela raposa, ide dizer a essa raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje, amanhã e depois de amanhã. Preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Cristo está sempre a caminho no Evangelho de Lucas. Sabe por quê? Porque Ele está a caminho para vir ao seu encontro e ao meu encontro. Cristo quer te encontrar na manhã de hoje. Cristo quer te encontrar, você que nos acompanha em casa. Cristo quer encontrar cada um de nós. Feche seus olhos por um instante. Diante da realidade que você vive hoje, diante das tribulações que você tem enfrentado, acredite, você não está sozinho. Você está com Cristo Jesus nosso Senhor. Este Deus que, por amor, veio morar no meio de nós. Este Deus que
por amor, nos libertou das garras do demônio, nos libertou de todo o pecado. Este Deus que por amor um dia te escolheu pela graça do batismo. Este Deus que por amor te trouxe aqui. Este Deus que por amor faz com que você esteja ouvindo, acompanhando neste momento a Santa Missa. Acredite, não desanime. Não desanime diante daquilo que você está vivendo. Deus caminha com você. Peça ao Senhor: Senhor, me ajuda. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele vem em socorro das nossas fraquezas. Nós te pedimos, Senhor, que essa Santa Missa nos ajude, Senhor, a tomarmos posse da graça de Deus na nossa vida. Nos ajude a tomarmos consciência de que somos filhos amados de Deus e que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo o que o Senhor está realizando. Obrigado pela obra nova que faz no nosso coração.